seja Deus. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 12 até o versículo 14. Olha se do seu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Convide esse irmão ou essa irmã para ler contigo essa palavra. Se por algum acaso esse irmão não trouxe a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, abra seu coração, meu irmão. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração nesta noite, através dessa palavra. Todos acharam? Digam amém. Ai. Versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Vamos repetir essa última parte. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Amém? Feche a sua Bíblia agora, feche também os seus olhos, e vamos uma vez mais falar com o nosso Deus, porque esse de fato é o prazer de todo servo de Deus, que é falar com o Senhor. Nosso Deus e nosso amado, bendito, eterno e maravilhoso Pai, nós queremos render graças ao Senhor por mais uma oportunidade dada a cada um de nós de vir até a tua casa, de enaltecer o Senhor através dos cânticos, dos louvores, através da ministração da adoração. Agora, Senhor, a tua palavra há de ser proclamada ao nosso coração aqui neste culto. Pedimos que o teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um dos teus servos e servas aqui neste lugar. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Ó Espírito Santo, não nos deixe retornar para os nossos lares da forma que aqui chegamos, mas que a tua palavra venha produzir resultados, que a tua palavra venha produzir vida, salvação, santificação, temor, reverência, a tua palavra e a tua presença neste lugar. Meu Deus, glorifica o teu nome por meio da ministração nesta noite. Fale conosco, é que nós oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Presta atenção aqui, irmãos e irmãs. A arca da aliança, também chamada de arca de Deus, também chamada de arca do concerto, no Antigo Testamento era considerada como o símbolo maior da presença de Deus, que na verdade era a arca da aliança. A arca da aliança era uma caixa de madeira de cipreste, forrada tanto de ouro por fora como por dentro. No tampo tinha 2 querubins, um virado para o outro. E o que tinha dentro da arca da aliança? Dentro da arca nós sabemos que tinha a tábua contendo os 10 mandamentos da lei de Moisés, tinha a vara de Arão que floresceu naqueles dias, e tinha também um pote contendo um pouco de maná que Deus havia provido no deserto. E o texto aqui nos mostra que Davi, ele está se questionando, se perguntando: como trarei a mim a arca de Deus? Haja vista que, como já foi dito, a arca da aliança era o símbolo maior da presença de Deus. E ele está aqui se indagando, igreja, se perguntando: como trarei a minha arca de Deus? Veja bem que o contexto nos fala que Davi, ele estava simplesmente vindo de uma tentativa frustrada.
ao transportar a arca da aliança da casa de um levita chamado Abinadab. E o desejo ele era de transportar essa arca até a cidade do rei Davi, a cidade de Jerusalém, a capital, de certa forma organizada por Davi naqueles dias. E algo trágico simplesmente vai acontecer nesse trajeto, no conduzir a arca do Senhor, a arca da aliança até Jerusalém. Diz que Davi, ele trazia essa arca não pelas mãos ou os ombros dos levitas. Essa arca ela é colocada em cima de carros de bois. E o versículo aqui 9 nos fala que quando chegaram à região chamada Eira de Guidom, os bois simplesmente tropeçaram. E um dos condutores da arca, uns dois, era Uzá e Aiô, que eram também levitas. No momento que Uzá, ele se depara com essa situação, a arca praticamente talvez virando de um lado, os bois tropeçando, talvez pelo zelo, a preocupação de não ter que a arca caia no chão. Diz o texto sagrado que Uzá, ele levanta as mãos, ele estende as mãos para segurar a arca. Mas diz que naquele momento, irmãos e irmãs, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, de tal forma que o Senhor o feriu por simplesmente ter estendido a mão à arca do Senhor. O texto chega a dizer que ele morre ali, naquele exato momento, fulminado pela ira de Deus, cai estirado ali perante o Senhor Deus naqueles dias. Dois sentimentos, a partir daquele momento, toma conta do coração do rei Davi. Primeiro sentimento, diz o texto no versículo 11, um sentimento de desgosto. Davi, ele fica desgostoso com aquilo que observara naquele momento. Segundo sentimento que toma o coração de Davi é um sentimento agora de temor, de reverência. Se nós formos observar, irmãos, irmãs amadas, Davi, ele vai cometer 3 erros nessa tentativa de transporte da arca do Senhor até a cidade de Jerusalém. Eu posso aqui enumerar esses 3 principais erros cometidos por Davi naqueles dias. Primeiro erro, Davi, ele não vai consultar quem devia. Capítulo 13 inicia dizendo que consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes do povo. Veja bem que ele incorre nesse erro primeiramente porque ele deveria consultar a classe sacerdotal. Ele deveria consultar os levitas. Segundo erro cometido por Davi nesse intento de transportar a arca até Jerusalém, é que Davi, ele também não vai atentar para as recomendações precisas ou devidas na condução dessa arca. Havia leis no transporte desta arca. A arca jamais deveria ser transportada à igreja por meio de carros de bois. Por isso que a arca, ela tinha suas argolas, e nessas argolas eram enfiadas as varas, e somente a classe dos levitas, precisamente os coatitas, é que simplesmente tinha autonomia ou autoridade no transporte desta arca. E Davi, ele incorre nesse segundo erro, que ele não atenta para as recomendações precisas, ele não consulta a lei, ele não consultou a Deus, ele não consulta o sacerdote, ele não consulta os levitas, ele não consulta a palavra de Deus naqueles dias. Terceiro erro é que sobrava empolgação em Davi, porém faltava temor. Sobrava empolgação, porém no coração de Davi naqueles dias faltava simplesmente reverência, temor a Deus, temor pela presença de Deus naquele lugar. É tanto
que o versículo 7, versículo 8, nos diz que Davi, toda Israel se alegrava perante o Senhor, com todo o seu empenho, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e também com trombeta. Faltava em Davi, sobrava empolgação, meus irmãos e irmãs, mas faltava temor. É bom aliar as duas coisas. É bom nós sermos empolgados com as coisas de Deus, mas é necessário que também na presença de Deus tenhamos um coração reverente. É necessário que na presença de Deus nós tenhamos um coração temente. Mas falta essa reverência, esse temor de Davi, de tal forma que acontece algo trágico, que simplesmente ceifou a vida deste homem, deste levita chamado Uzá. Davi, diante disso, irmãos, ele não agora prossegue nesse desejo de conduzir a arca até a sua cidade de Jerusalém. Diz o texto que ele simplesmente toma a decisão de levar à casa de um homem chamado Obed-edom, que até então era um homem desconhecido. Pouco se fala acerca de Obed-edom nas escrituras sagradas. É tanto que alguns vão dizer que ele era um filisteu, pela localidade que este homem chamado Obed-edom morava. Mas boa parte dos estudiosos, historiadores, afirma que ele era um levita, e esta era a ideia mais aceita. A casa então vai ficar a arca vai então ficar na casa de Obed-edom. E o que me chama a atenção, irmãos e irmãs, que diante de tantas casas, vamos supor assim, luxuosas, palácios, Davi ele simplesmente acha por bem a casa ficar abrigada ali na casa de um servo, de um desconhecido. A arca até então não fica na casa de um sacerdote, a casa não fica também na casa de um rei, mas de um homem desconhecido, um servo. E eu vejo, irmãos, que é assim que o nosso Deus faz. Está escrito, e nós cantamos aqui nesta noite, que o nosso Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque simplesmente Deus achou por bem abrigar, habitar, residir, fazer morada dentro de cada um de nós aqui nesta noite. Isso significa, meu irmão, que Deus, Ele habita dentro dos seus servos. E isso é glorioso, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo chega a nos informar, dizendo que é um tesouro precioso, a presença de Deus em vasos de barro, meus irmãos e irmãs. Onde é que Deus habita, igreja? Deus habita no coração contrito, Deus habita no coração quebrantado. Deus não habita em templos luxuosos, mas Deus achou por bem habitar no coração, na vida, na casa dos seus servos, de pessoas simples, meus irmãos. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Escute isto, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: eu habito no santo, no alto lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, meus irmãos e irmãs. Que glória, que maravilha isso, igreja. Saber que um Deus tão alto, tão sublime, a Bíblia diz que Deus ele é tão excelso, tão grande, que os céus não podem conter a sua majestade. Diz as escrituras que as nuvens são os pós dos pés de Deus, e Ele deixa de habitar em inacessíveis céus
para fazer habitação, morada dentro de cada um de nós. Você precisa glorificar a Deus por causa disso nesta noite. Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito Santo habita dentro de cada um de vocês. É precioso, igreja, é maravilhoso. Seres tão frágeis, tão corruptíveis, tão insignificantes, mas aprove Deus com a sua glória fazer habitação dentro de cada um de nós, meus irmãos e irmãs. Mas não somente Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, irmã Gigi, vem fazer morada dentro do seu servo. A arca é depositada na casa de um servo chamado Obed-edom, igreja. Não foi no palácio que Jesus nasceu, mas foi numa estrebaria, igreja. É na simplicidade que o nosso Deus age, é na simplicidade que Ele atua, igreja. Interessante anotar que o texto aqui diz que ficou a arca da aliança com a família de Obed-edom. A arca ficou na família de Obed-edom. E diz o texto que não foram muito tempo, 3 meses apenas, irmã Santa. 3 meses foi o suficiente de que a bênção de Deus, a presença de Deus fizesse toda a diferença na casa, na família de Obed-edom. Diz que Deus abençoou tudo, meu irmão, tudo. Deus abençoou todas as áreas de Obed-edom. Deus abençoou na vida financeira de Obed-edom. Deus abençoou no casamento de Obed-edom. Deus abençoou nas finanças. Deus abençoou na saúde de Obed-edom. Historiador chamado Flávio José, ele informa que Obed-edom era um homem pobre, mas diz que quando a arca fica na casa deste servo, a bênção de Deus se manifesta sobre a família dele. A esposa é abençoada, os filhos são abençoados. Durante 3 meses o céu se abriu, meus irmãos, e como diz em Malaquias capítulo 3:10, as janelas do céu se abrem e a bênção sem medida é derramada na família, na casa de Obed-edom. Interessante notar, irmãos, que a arca tinha ficado 20 anos na casa de um levita chamado Abinadab, e não há sequer um registro de que Deus tenha feito algo na casa de Abinadab. Não há sinal de bênção, não há vestígio da ação miraculosa na casa, na família de Obed-edom. Mas quando essa arca chega na casa de Obed-edom, a receptividade, a presença, as coisas simplesmente passam a tomar outro rumo na vida de Obed-edom. E eu me peguei pensando, me perguntando também o que fez com que Obed-edom e a sua casa fosse abençoada naqueles dias. E eu vi que essas bênçãos estão relacionadas a algumas qualidades encontradas na vida de Obed-edom. E eu quero aqui, sucintamente, ressaltar para a igreja 5 qualidades encontradas na vida de Obed-edom, que fez simplesmente de maneira que a sua família fosse abençoada.
que fez com que a sua casa, na totalidade, fosse abençoada. Toma nota aí. Primeira qualidade que eu encontrei em Obed-Edom é que Obed-Edom tinha um coração de servo. Vamos repetir isso aí? Obed-Edom tinha um coração de servo. Quantos aqui desejam ser abençoados em todas as áreas da vida? Pergunto: você tem tido um coração de servo? Você tem tido um coração de servo? Porque muitas das vezes, irmão Gilberto, nós queremos ser abençoados por Deus, mas preste atenção, às vezes o nosso coração não é um coração disposto a servir a Deus. Obed-Edom tinha um coração de servo, é tanto que o nome Obed significa servo. Obed significa servo. Atenta para isso, coloca isso na sua agenda. Se você deseja ser abençoado, meu irmão, comece a servir a Deus. Comece a cultivar um coração de servo. Muitos querem receber, mas poucos estão dispostos a servir, mani. Você já viu que as pessoas vêm ao templo, não é somente aqui, mas em todos os lugares. As pessoas vêm com a mentalidade de receber uma bênção. E não entende-se que o culto não é receber, o culto é dar. Você não vem para receber porque Deus já te deu, meu irmão. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então você tem que vir ao culto não para receber uma bênção, você tem que ser uma bênção. E você tem que vir para dar, para doar, para oferecer o seu melhor louvor, a sua melhor adoração para o Senhor Deus. Olha aqui que Jesus diz em João capítulo 16, 26: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Igreja, deseja ser honrado por Deus? Sim ou não? Qual é o caminho? Obede, serve, servir a Deus. E a melhor forma de você servir a Deus é servindo uns aos outros, servindo as pessoas que se aproximam de você, servindo a igreja do Deus vivo. Jesus é o maior exemplo de servo, gente. Ele disse que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se Jesus tinha essa mentalidade de servo, porque eu tenho que ter esse desejo de vir para ser servido? Jesus disse que maior é aquele que vos serve. Se alguém aqui intenta, deseja, quer ser maioral, quer ser alguma coisa, o caminho é servir, meus irmãos. Segunda qualidade encontrada em Obed-Edom, que fez com que ele e a sua casa fosse abençoada: Obed tinha um coração fiel. Vamos repetir isso aí de novo. Obed tinha um coração fiel. Pergunto: você é fiel? Você tem sido fiel a Deus em todas as áreas da sua vida? Às vezes nós estamos almejando as bênçãos de Deus, mas o nosso coração, de certa forma, pende para a infidelidade.
Somos fiéis em uma parte, mas em outra desejamos dar desejar. E veja que não adianta sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas se você trai a sua esposa, trai o namorado, fere a santidade de Deus. Fala, Deus. O rei Davi vai olhar para Obed-edom e vai achar em Obed-edom um coração fiel. Que imagine, irmãos, Davi seria louco de colocar a arca em qualquer lugar. Por que ele deposita a arca justamente na casa de Obed-edom? Porque Davi olhou para Obed-edom e viu: este aí é fiel, esse daí digno, entre aspas, é digno de hospedar a arca, a presença de Deus. Aqui, se você deseja ser abençoado, meu irmão, fidelidade em todas as áreas da sua vida. Dízimos, oferta, isso é o mínimo que você possa fazer é ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E veja que Jesus disse: ser fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Isso significa, se você deseja ser abençoado, permaneça sendo fiel no pouco, porque no muito a bênção de Deus irá sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Aquilo que você pôr as mãos, Obed-edom, terá a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Salmo de número 101, versículo 6 diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os olhos de Deus vagueia nos quatro cantos dessa terra procurando fiéis. Será que Ele encontrará fiéis aqui nesta noite? Para que estejam comigo e que ande num caminho reto, estes, diz o Senhor, me servirá. Fidelidade. Terceira qualidade que eu encontro na vida de Obed-edom: Obed-edom tinha um coração corajoso. Vamos repetir isso aí. Coragem. Quer ser abençoado? O reino de Deus não são para os covardes, os tímidos. O reino de Deus é tomado com violência. O reino de Deus é para corajosos, meus irmãos. E Obed-edom tinha um coração, além de fiel, era corajoso. Pense comigo, tinha que ter coragem, Samuel, para abrigar a arca de Deus naqueles dias. Tinha que ter peito para abrir as portas da sua casa e dizer: Davi, entre e coloque a arca aqui no melhor recinto do meu lar, na minha sala. Por que coragem? Em 1 Samuel capítulo 6 está escrito que o Senhor Deus feriu, matou mais de 50 mil homens na região de Bet-Semes. Você sabe por que matou mais de 50 mil homens? Porque simplesmente esses homens, olha para cá, intentaram destampar a tampa da arca e olhar para ver o que tinha dentro da arca. Deus fulminou mais de 50 mil homens em Bet-Semes por causa dessa atitude de irreverência e também de curiosidade. Diz o ditado que curiosidade mata. 50 mil homens, irmã Giovânia, morreu no estalar de dedo, irmão Gilberto, por causa da curiosidade para saber o que tinha dentro da arca.
A palavra de Deus também nos diz que a arca vai ficar 7 meses no território dos filisteus. E diz que durante esses 7 meses que a arca ficou ali no território ímpio dos filisteus, diz que Deus feriu boa parte da população e matou alguns com tumores malignos, meus irmãos, de úlceras. E o texto chega a informar, irmão Fagoni, que os homens daquela cidade uivavam de grande dor, que o clamor dos homens chegara até os céus, porque não eram dignos da presença da arca da aliança ali no território dos filisteus. É tanto que eles devolvem a arca dizendo: retira este objeto daqui, porque está causando muitos males a nós. E um evento mais recente, olha, se não tinha que ter coragem, irmãinha, de aceitar a arca dentro de casa. Você aceitaria a arca, sabendo disso tudo? Irmão Sérgio, teria coragem? Irmão Marlete, irmão Brito, irmão Chico, teria coragem de abrir as portas depois de tantas tragédias que essa arca, a presença de Deus, havia cometido? O evento mais recente, o corpo de Uzá ainda estava fresco, meus irmãos, estirado ali no chão. E aí Davi chega à casa de Obed-edom, e você não vai ver relutância por parte de Obed-edom em dizer: não, Davi, aqui não. Pelo contrário, irmãos, ele abre as portas da casa e diga: sois bem-vindos. Presença do Deus Todo-Poderoso, seja bem-vindo na minha casa. Aqui, irmãos, de certa forma, esse temor, essa coragem por abrigar a arca, a presença de Deus, quer ser abençoado, irmã. Coragem. Nós precisamos ter coragem. Não foi isso que Deus falou com Josué? Ser corajoso, Josué. Não tema, Josué. Ser corajoso. E o reino de Deus é somente, Fábia, para corajosos, Leonice. Somente para quem tem coragem. E se há algo, irmãos, que precisa ser algo de grande utilidade na vida dos servos de Deus e na igreja hoje, é coragem. Nós estamos vivendo um mundo em que todas as artilharias do diabo, as artilharias satânicas, estão miradas, direcionadas, tentando calar a boca da igreja. Estamos vivendo dias que não podemos mais falar contra o homossexualismo, o lesbianismo, ideologia de gênero, essas pragas que têm enrustido a nossa nação e boa parte da população. Que dirá dos crentes daqui uns 10 anos, pastor Borges? Crentes destemidos, coragem de dizer: eu sou de Jesus, e não abro mão dessa verdade. Lá na sua faculdade você dizer: eu sou crente, cristão, lavado e redimido no sangue, eu sou de Jesus. Lá no seu trabalho, eu sou de Jesus. Nessa sociedade corrompida, eu sou de Jesus. Coragem, meus irmãos e irmãs. Coragem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 diz que Deus, aqui, irmãos, aqui, Deus não nos deu um espírito de temor, igreja, de medo, de pavor, mas Deus nos deu um espírito de poder, de moderação. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Se você tem a presença do Espírito Santo, glorifique a Deus nessa noite. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. E em quarta qualidade que eu encontrei na vida de Obed-edom: Obed tinha um coração aqui disposto a receber a presença, e não somente as bênçãos. Um coração disposto a receber
presença e não somente as bênçãos. Há pessoas com o coração disposto, aberto para receber as bênçãos, mas não há essa mesma abertura para receber presença de Deus, igreja. Quantos aqui querem a presença de Deus? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você quer o quê? Bênção ou presença? Presença ou bênção? Obed-edom aqui, ele vai receber na sua casa, aqui, irmãos, o pacote completo. A arca da aliança, por completo na sua casa. Não era somente aquele caixote de madeira, com os querubins acima, na tampa, mas ele recebe a arca no todo, ele abraça simbolicamente, né, porque não poderia tocar, no todo a presença de Deus. Lembrando, o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha primeiramente as tábuas dos 10 mandamentos. E quando ele recebe a arca com as tábuas, ele está recebendo a palavra de Deus na sua casa. Não há como sermos abençoados sem a palavra. A presença de Deus só manifesta por meio da palavra. E aí está você correndo atrás das bênçãos, meus irmãos. Se você tiver a palavra, as tábuas, não é você que vai correr atrás das bênçãos, é as bênçãos de Deus que vai alcançar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quer ser abençoado? Palavra de Deus. Segundo item que tinha dentro da arca: maná. Vamos repetir: maná. Maná significa provisão de Deus, irmã Maria. Quantos aqui querem a provisão? Aqui é a melhor parte, né? Maná na nossa casa, irmão Chiquinho, é bênção de Deus. Maná aqui denota a prosperidade, a provisão de Deus, igreja. Mas para isso nós precisamos também ter as tábuas. Precisamos ter a lei regendo, orientando, direcionando a nossa vida e a nossa casa. Terceiro item que tinha dentro da arca, quem lembra? A vara de Arão. Vamos repetir: a vara de Arão, que era um cajado que floresceu no decorrer, lá no início. A vara denota aqui, igreja, missão. Qual é a missão que Deus tem para a igreja hoje? Para mim, para você aqui nesta noite: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Provisão, palavra e missão. Então, quando se recebe a presença de Deus, recebe o todo dentro de casa. Não somente a palavra, mas a missão. Você sabe que você tem uma incumbência nas suas mãos. Cada crente aqui tem uma vara. E esta vara tem que florescer, tem que produzir frutos, meus irmãos, que são almas que serão alcançadas através da sua vida. E às vezes nós queremos a bênção, mas não queremos missão. Somos acomodados, irmãos, uma igreja acomodada, onde a missão não arde, não queima no nosso coração, igreja. Queremos a bênção de Deus, desejamos a prosperidade, o maná do céu sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, mas falta a vara, a missão de pregar, de testemunhar. E por último, Obed-edom tinha um coração reverente à presença. Vamos repetir: um coração reverente à presença.
Pergunta que eu faço: onde estão os corações reverentes à presença de Deus, meus irmãos? Coração temente. Quantos aqui creem que Deus está neste lugar? Ele está aqui, meu irmão. E se há algo que nós precisamos cultivar nesses dias, é um coração reverente à presença dEle. Moisés, quando avistar aquela sarça que não se consumia, ele ouvir a voz de Deus dizendo: Moisés, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que pisa é santo, Moisés. O apóstolo Pedro, quando avistara Jesus ressurreto, ele diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Reverência, temor, meu irmão. Isaías, quando viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele diz: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Temor, reverência à presença, igreja. João, lá na ilha de Patmos, quando avistara Jesus, diz o texto que ele caíra estirado como morto diante daquela visão tão gloriosa. Temor, reverência à presença de Deus. Há um tempo atrás, as pessoas vinham para o templo mascando chiclete. Eu sou de uma época, a minha conversão, o pastor Boy está aqui, em que ele pegou uma vez, juntamente com a irmã Rosiane, pegou os jovens e adolescentes desta igreja. Ao invés de ter um culto no sábado à noite, colocou os jovens e adolescentes para fazer o quê? Tirar chicletes do banco. E eu estava presente, irmãos, e tirou quase um saco de 1 quilo de chiclete, que as pessoas vinham mascando e grudavam nos bancos. Há outros que escreviam seus nomes: eu amo fulano, eu amo... Falta de temor, irmãos. Muitos vêm para a igreja como se tivesse ido, eu vou falar, como se tivesse vindo para um clube, irmãos. Falta temor, reverência, meus irmãos. Talvez está aí porque não há mudança satisfatória na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, porque tem faltado em nós um coração reverente à presença de Deus. Nos achegamos na presença de Deus de qualquer maneira. Não, Deus, Ele permanece sendo santo. Diz que Deus é um Deus que se ira diariamente, que essa ira está sendo acumulada, irmãos. A base do trono de Deus é justiça e misericórdia. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é também justo. Se desejamos sermos abençoados, precisamos ter um coração reverente. Podemos imaginar o tratamento que Obed-Edom deu à arca, a presença de Deus durante aqueles 3 meses. Talvez acordara pela manhã, passara pela sala, avistara ali a arca. Ele não podia tocar, mas simplesmente ele reverenciava como se fosse a presença de Deus naquele lugar. Ele se prostrava adorando, não o objeto em si, mas a presença de Deus. Hoje a arca não se faz mais necessária, irmãos. Sabe por quê? A arca sou eu, a arca é você. Nós somos tabernáculo de Deus, nós somos representante de Deus na face desta terra. Se torna uma heresia quando as igrejas, de certa forma, fabricam uma arca e coloca nos ombros e arrasta para dentro da igreja. Não coloca a arca dentro da sua casa, não. Isso é idolatria, meu irmão. Deus hoje se manifesta por meio de nós, a igreja do Senhor. Eu habitarei no meio de vós. Eu quero que você se coloque de pé aí no seu lugar nesta noite. A palavra que Deus me deu, eu a transmiti ao seu coração nessa noite. E digo, com reverência, e com muito temor e tremor no meu coração, igreja. Precisamos reaver aqui, alguns atos na nossa vida.
Você precisa se perguntar por que não tem sido abençoado na minha casa, na minha vida, na minha família. Você precisa se fazer essa pergunta. Por que que a casa ficou 20 anos, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e você não vê resultado? Enquanto fica 3 meses na casa de um servo, Obed-edom, e Deus prospera tudo, Deus abençoa tudo. Porque o que abençoa, meu irmão, é a presença de Deus. Aqui, tudo que você precisa está na presença de Deus. A salvação que você precisa está na presença de Deus. A porta, a saúde que você necessita está em Deus, meu irmão. Não há necessidade de você correr aí atrás de igrejas, campanhas, em cima de campanhas, sobe monte, desce monte, porque o que abençoa é a presença de Deus. E onde Deus está, irmãos, Deus ele abençoa. Aqui, qual é o anseio do seu coração nesta noite? Jovem, os jovens geralmente são os que mais anseiam. Qual é o anseio do seu coração? Qual é o desejo da sua alma? O que seu coração anda anelante nesses dias? Esqueça de tudo. Que o seu alvo seja presença de Deus. Que eu quero presença de Deus. O que eu preciso, igreja? Presença de Deus. Qual é o meu alvo, o anseio? Presença de Deus. É a presença que te abençoa, meu irmão. Fecha seus olhos. E Deus está neste lugar. A presença dele é real. A presença dele é real aqui, igreja. Não através de uma arca, não, mas através da presença, por meio da igreja. Onde estiver 2 ou mais reunidos, ali eu estou no meio deles. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aqui, igreja.